Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma live aí, hoje a gente vai falar sobre aborto. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Oi Pati, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí, queridos? Oi Ellen, tudo bem, querida? Demorei, hoje me atrasei. Me atrasei 3 minutos. Difícil me atrasar, né? Mas hoje estava na correria aqui, acabei atrasando um pouco. Tudo bom, pastor Florence, lá de Gramado? Tudo bem, queridos? Vou colocar aqui. Tá me ouvindo bem aí, Pati? Vou colocar aqui sobre o tema que a gente vai estar falando hoje, para o pessoal que entra saber sobre o que a gente está falando, né? Aborto, feminismo. Que mais? Idolatria. Espero que dê tempo de falar tudo hoje, hein? Idolatria, culpa. É coisa para falar, hein, gente? Deus que ajude, que dê tempo de falar tudo. Em nome de Jesus. Não quero demorar muito para começar, porque tem bastante coisa para a gente falar, né, sobre esse tema aí, bem complexo, bem polêmico, bem dolorido, né? Um tema muito contraditório aí, a gente tem visto muitas coisas aí ultimamente. Luciano, quer que eu aceite a solicitação? Não, querido, hoje não dá. Hoje a ideia é que eu fale sobre aborto, né? Hoje não é uma live com a participação, assim, ao vivo da galera, né? Mas hoje eu me propus aqui em estar conversando sobre esse tema aí do aborto, tá bom? Fica para uma próxima aí, meu querido. Então, eu só quero dizer uma coisa antes de começar essa live, que essa live, ela não tem nada a ver, assim, diretamente com o assunto, né, com o fato que aconteceu aí algumas semanas atrás, com relação àquela menina de 10 anos que fez um aborto, tá bom? Essa live ela não está relacionada a essa menina. Mas o Senhor já vem falando comigo a respeito desse tema há algum tempo, e nas últimas 2 semanas vem falado de forma muito forte comigo a respeito do aborto, tá bom? Então essa live não é sobre o aborto que essa menina de 10 anos fez. Eu não estou aqui para julgar a ação dela, tá bom? A ideia é que a gente possa conversar sobre outras questões do aborto, questões espirituais, como eu coloquei aqui, feminismo, culpa de quem fez o aborto, idolatria. Então, não é uma resposta sobre o caso dessa menina de 10 anos, até porque, infelizmente, essa menina ela faz parte de uma grande estatística, né? De crianças e adolescentes aí que são violadas, que são abusadas no país, e que, infelizmente, isso não é raro e vem culminar aí em gravidez indesejada e em aborto, tá bom? Então, não é sobre essa menina. Eu ouvi uma frase, na verdade eu li uma frase de um pastor amigo meu, que ele disse assim, o Senhor colocou a mão sobre o presente século e provou, tem gosto de morte. Então essa frase é um pouco pesada, eu achei super pertinente, porque nós estamos vivendo aí numa cultura de morte implantada na nossa sociedade, celebrada, né? Quase que institucionalizada, né? A morte, ela está se tornando uma lei, né? Nós temos aí o aborto hoje quase como que uma lei, né?
Infelizmente, daqui a pouco eu acho que isso vai acontecer, né? A descriminalização do aborto. Tô dando um tempo aí para o pessoal entrar, mas eu já vou começar a falar sobre o nosso assunto. O aborto, queridos, ele é o assassinato da descendência. Ele não é só um ato de assassinato de uma única pessoa, né? No ventre de Rebeca, a palavra de Deus diz que existiam duas nações e não duas crianças. Então, o aborto ele é o assassinato da descendência, ele é o assassinato de gerações. Nós estamos vivendo uma esterilização cultural nos tempos de hoje, né? Ou seja, mulheres estão sendo convencidas, incentivadas pelo feminismo, primeiro a não se submeter ao casamento, né? A não se submeter mais ao casamento, não se submeter ao jugo do casamento, né? As mulheres estão sendo convencidas pelo feminismo, isso não é novo também, né? Nós temos aí nos livros presentes das feministas, né? O ódio, o rancor contra a maternidade, contra o casamento. A própria Simone de Beauvoir, né? Que é a matriz, aí, uma das rainhas do movimento feminista, ela diz que as mulheres precisam se livrar da maternidade, do contrário continuarão sobre um jugo, né? Oprimidas, continuarão opressas. Então nós temos visto que a mulher ela está sendo fortemente influenciada culturalmente, é uma esterilização cultural que nós estamos vivendo, queridos. Uma esterilização cultural, ou seja, a mulher ela está sendo convencida primeiro a abrir mão da maternidade, pelo fato da maternidade ser um jugo, né? Um jugo do casamento, um jugo do patriarcado, um jugo que oprime as mulheres. Então as mulheres estão sendo incentivadas primeiramente a não se casar, abrir mão, né? A não se submeter ao jugo do papel sexual, da domesticidade, do papel de gênero, do papel de ser mãe, né? Mas elas devem se ver livres disso. Esse é o primeiro método de esterilização cultural que eu vejo nesse presente século. E o segundo, queridos, é justamente o nosso tema que a gente vai falar hoje. É o mais sofisticado método político, ok? De esterilização cultural, que é a política do aborto, né? Do assassinato em massa. Fora a perversão sexual, né, a prostituição, a idolatria, que vem nesse pacote, né, que está sendo oferecido em prol da libertação das mulheres. O aborto ele significa a interrupção, né, queridos? A interrupção. Existem dois tipos de aborto, né? A interrupção natural, que ela é dada por uma deficiência orgânica, que o corpo da mulher expele, por diversas razões, né? O corpo da mulher expele aquele feto que está sendo gerado. É um tipo de aborto, e não é sobre esse tipo de aborto que a gente vai conversar. Mas existe um outro aborto, né? Que é o aborto provocado, né? O aborto provocado, que é sobre esse que a gente vai falar. Aborto induzido. E que na maioria das vezes, quem sabe, é a mulher, a própria mulher, às vezes o marido que dá o recurso, que financia o aborto, e a pessoa que faz o aborto, né? Normalmente os homens que financiam. O aborto no Brasil ele é crime, exceto em alguns casos específicos, né? Mas por que se mata, queridos? Por que o aborto é feito? Né? E eu já vou falar de questões espirituais e emocionais do aborto, que é esse o intuito da live, falar de questões espirituais e emocionais. Por que se mata? Né? Por que se toma uma decisão consciente? Porque o aborto ele é provocado por uma decisão consciente de matar. É uma decisão consciente de matar um filho,
dado por Deus. Mas por que se mata? E aí as justificativas, elas são muitas, né? Elas são várias. Por questões financeiras, a família não se encontra diante de questões econômicas que possa levar a maternidade adiante, risco de gravidez para a mãe, gravidez de risco para a mãe, gravidez indesejada, ou seja, o filho não veio no tempo, no momento certo, no modo certo, pessoas de baixa renda que não desejam ter o filho naquele momento, métodos contraceptivos que falharam, né? O que é isso? Métodos contraceptivos que falharam. Camisinha que estourou, ou que nem usou, e diz que usou, né? DIU que não funcionou. O DIU, ele é abortivo, querido. Se der tempo eu vou falar disso, tá bom? Mas o DIU é um método contraceptivo abortivo. Se der tempo eu vou falar disso. Entre outras questões que levam uma pessoa a abuso sexual, estupro, como a gente viu recentemente. E eu falei no início que a live não tem a ver com o caso da menina de 10 anos. E aqui são algumas questões, né? Mas a principal questão nós vivemos numa cultura de morte instalada na nossa sociedade, né? Por quê? Porque o aborto, ele é uma pauta do movimento feminista, certo? As feministas de hoje, elas levantam um estandarte, né? Uma bandeira, uma pauta. E o aborto, ele identifica o movimento feminista, né? Por quê? Porque o aborto, ele confere um poder às mulheres. Ele confere um poderio às mulheres. Um poder do quê? Um poder sobre o seu corpo, um poder sobre a maternidade, onde elas se veem oprimidas, né? Como disse Simone de Beauvoir, a gente já falou. Um poder sobre a vida, um poder sobre o seu ventre, um poder sobre a reprodução, né? Sobre a maternidade. Então, você pode ser uma feminista de qualquer vertente, ok? Da vertente do racismo, da vertente ambientalista, da vertente ideológica, da vertente da saúde reprodutiva, da vertente da deficiência, seja lá qual vertente ou causa você é feminista, né? O feminismo também pode ser para você um combate, um estilo de vida, uma ideologia, uma crença, não importa. Se você é feminista de alguma vertente, de algum credo, você é abortista, ok? Ponto final. Não existe feminista que não seja pró-aborto, não existe feminista que não seja abortista. Ou você não é feminista, ok? Porque se você é feminista, você acredita que a mulher deve ter o controle total sobre o seu corpo e as escolhas que ela deve fazer sobre o seu corpo, acreditando que o feto é sim uma extensão do seu corpo. E aqui a gente já entraria numa outra discussão, né? Mas independente das suas crenças religiosas, o feminismo, a pauta do feminismo, entre uma das pautas do feminismo é o aborto. O aborto é uma das pautas. Então, você pode até ser cristã e se declarar feminista. Se você é uma cristã e se declara feminista, você é pró-aborto e as suas convicções de vida não vão mudar a estrutura do movimento feminista. É você que terá que se adaptar às causas, às pautas, né? E aí, entrando no feminismo já. O feminismo, queridos, ele é um ídolo. O feminismo é um ídolo deste século. Não só deste século, mas ele é um ídolo levantado. E os ídolos, queridos, todo ídolo, ele exige cultos. Um ídolo, ele exige ritos. Um ídolo, ele exige adoração, reverência, sacrifício. Um ídolo, ele exige que ele seja adorado com tudo aquilo que você tem para oferecer de melhor, recebido da parte de Deus. Ele requer para ele. Como, por exemplo, a sua identidade, a sua sexualidade, os seus dons, os seus talentos,
os seus recursos, o seu tempo e os seus filhos. Eu vou desativar os comentários, tá, queridos? Eu vou desativar um pouco os comentários, porque tem gente que entra aí só para bagunçar. Então, assim, se você não tá aberto a ouvir alguma coisa, nem fica aqui, querido. Vai jogar Uno, vai assistir Globo, sei lá, se vira, vá, sabe? Vai se alimentar de lixo, tá bom? Se você não é aberto a ouvir, mas entra aqui nas lives só para criticar, tá bom? E eu não tenho problema com crítica, mas faz o seguinte, faz uma live no seu Instagram e mete pau no Bolsonaro, mete pau em quem você quiser. Mas aqui na minha live você não vai ficar fazendo isso, tá bom? Ou você se comporta ou eu te excluo, bem fácil, né? É a modernidade líquida. Se você me afeta, eu te dou um dislike e tchau pra você. É isso aí. É desse jeito. Então, o seguinte, tô brincando, queridos, mas é que a gente precisa continuar. Se eu deixar ali ficar esculhambando nos comentários ali, não vai dar certo, tá bom? Tem gente que entra só pra esculhambar. Então, assim, continuando minha linha de raciocínio. Todo ídolo, ele requer sacrifícios, queridos. Ele requer do homem aquilo que o homem recebe de Deus, ok? Seu recurso, seu tempo, seus talentos, seus dons, sua identidade, sua biologia, sua sexualidade, a maternidade, o dom de ser mãe. O ídolo, ele sempre vai requerer, o ídolo sempre vai pedir. O que é um ídolo? Um ídolo é um falso Deus, é alguém que pede a sua submissão absoluta, a sua reverência, a sua fé, a sua crença, a sua vida, né? Idolatria é submissão a um falso Deus. Idolatria é uma submissão a um Deus, a um ídolo que você levanta, né? Que a gente levanta. E entre essas oferendas, né, esses sacrifícios que os ídolos pedem, entre eles também pedem a herança do Senhor, os filhos, a herança do Senhor, né? O ídolo, ele é um artefato do nosso coração. Nós levantamos ídolos, nós criamos ídolos. Por quê? Porque parece que o evangelho não é suficiente para nos salvar de injustiças sociais. Então a gente levanta ídolos para que nos salvem de injustiças. A gente levanta ídolos para que nos revoguem direitos, para que façam justiça por nós, né? Um ídolo é um artefato do nosso coração, não é só uma estátua, um bezerro de ouro levantado em forma de estátua, mas é uma causa, é uma pessoa, é um comportamento, para a gente satisfazer os desejos do nosso coração caído. E aí a gente, não sendo suficiente o evangelho, ok? A gente levanta falsos deuses para sustentar a nossa miséria, ok? Então, por que nós buscamos o feminismo? Porque ele é um ídolo, ele é um falso Deus. Ele é um Deus que promete uma falsa redenção, né? Uma redenção falsa. O que é uma redenção? É um sentimento de resgate, de justiça, uma sensação de sentimento de justiça feita, de justiça sobre a minha causa, de salvação sobre a minha situação de opressão, de oprimida. Então o feminismo vem, né? E ele me atrai. E como que ele me atrai? Me prometendo redenção para o meu sofrimento, para a minha opressão, do patriarcado, da minha biologia, do meu papel de gênero, etc, né? E assim o ídolo, ele me conquista, e ele conquista milhares de mulheres. A mim não, né? Mas ele conquista milhares de mulheres pelas suas promessas, né? Que promessas? Liberdade. O ídolo promete a você liberdade, direitos, justiça, dignidade, respeito, prazer, paz. Tudo isso o feminismo, o Deus feminista, o ídolo feminista, ele promete, né? Mas qual é o problema de levantar o feminismo como seu senhor? O feminismo, ele é um pecado, querido. Ele é um ídolo levantado no lugar de Deus.
Porque você precisa destronar o Senhor Jesus e entronizar outro Deus. Porque Jesus não dá conta, né? Não dá conta da nossa vida sofrida. Então nós entronizamos outro Deus. Só que esse Deus é um Deus falso, ele é um pecado. E um pecado, queridos, não redime outro pecado. Uma opressão, ela não é redimida ou remida por outra opressão, né? Então Adão e Eva, eles foram atraídos, seduzidos por essa promessa desse falso Deus, chamado árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo ídolo, queridos, ele tem um pano de fundo, ok? Ele vem com um pano de fundo com qualidades divinas, qualidades de Deus. Ele é semelhante a Deus. Lembra o desejo de Satanás? Eu serei semelhante a Deus. Sempre foi o desejo dele. Ser semelhante, ter atributos do caráter divino de Deus. Quais atributos? Salvação, justiça, liberdade, né? Todo ídolo deste presente século, queridos. Qual ídolo? Ateísmo, marxismo, ideologia de gênero, todo esse lixo, toda essa porcariada, essa pataquada aí, feminismo, eles se dizem como defensores dos direitos humanos. Então eles se colocam como defensores da vida. Mas são os primeiros a pedir o direito de abortar uma vida. Então eles já começam com uma contradição. Porque o primeiro direito humano é o próprio direito à vida. Ok? E aí eu fico me perguntando aqui, a partir de que idade uma feminista defende outra mulher? Ok? A partir de que idade um ser humano tem direito à vida? Só quando for grande e tiver condições de pintar o seu peito de batom vermelho e ir para uma praça na vida, aí ela tem o direito à vida? Mas enquanto for um bebê, uma criança, não serve para ele o direito à vida. Então, a partir de que idade o feminismo defende a vida? A partir de que idade o feminismo defende a vida? E assim, queridos, deu uma travada aí? Voltou? Vou reativar os comentários. Se começarem a viajar de novo, eu tiro os comentários, tá bom? Mas eu gosto de deixar os comentários. É só não vir com ofensa aí, que eu não tiro, tá bom? Deu uma travada, mas eu acho que voltou, né, queridos? Acho que voltou. Então, assim, os ídolos não são novos. O Antigo Testamento está repleto. Travou, né, Patrícia? Mas agora eu acho que já voltou. Então, assim, o Antigo Testamento, queridos, ele está repleto de ídolos. Ok? A Bíblia mostra inúmeros ídolos que eram levantados, inclusive, pelo povo de Israel no Antigo Testamento. E olha só, preste atenção nessa linha de pensamento que a gente vai fazer agora. Cultuar um ídolo no Antigo Testamento, ou seja, ser ativista, naquela época não era esse nome, né? Ativismo é um nome novo. Mas qual o nome que era dado? Era ser um sacerdote daquele ídolo. Ser um sacerdote daquele ídolo conferia um lugar nobre para quem cultuava um ídolo pagão. Ana Paula está dizendo que ter opiniões diferentes não é ataque. Óbvio que não, minha querida. Depende como se escreve, ok? Então, assim, você pode contrariar, você pode achar outra coisa, tá bom? Faz uma live lá no seu canal falando pro aborto. Não tem problema nenhum. Eu não vou assistir, mas pode fazer, vocês são livres, tá? Então, assim, no Antigo Testamento, os sacerdotes que eram aqueles que cultuavam os ídolos, eles tinham uma posição nobre diante do povo, diante dos príncipes. Inclusive, eles tinham direitos, status maior do que alguns príncipes. Está lá em Jeremias 39, se eu não me engano, ou 43, eu não lembro agora.
mas eles tinham, inclusive, alguns direitos, e eles eram vistos como mais nobres do que os príncipes. Quem eram estes? Eram os ativistas, eram os sacerdotes que cultuavam, que davam a sua vida em prol dos deuses, falsos deuses, das divindades, né, das entidades, dos demônios. Vamos lá, vamos falar, né, biblicamente falando, dos demônios, né? Dos demônios que eram levantados, as entidades. No Antigo Testamento existia um ídolo específico, que é sobre esse que eu quero falar. Existia um ídolo específico que as pessoas cultuavam e levavam oferendas a esse ídolo. E essas oferendas, elas eram baseadas, essas crenças, elas eram baseadas em crenças morais, em crenças culturais da época, sociais. Então elas conferiam direitos a esses sacerdotes em oferecerem aqueles sacrifícios que esse deus chamado Moloque pedia, ok? Complicado. Queridos, o Instagram, ele me sabotou a semana inteira com relação a todas as postagens que eu fiz sobre aborto. Então, não é um tema fácil. Você vê que o Levante, ele vem de todas as áreas, né? Da mídia, da tecnologia. Mas assim, maior é o que está em nós, né? Maior é Deus, maior é Deus, maior é Deus. E a gente não vai escalar, tá bom? Então assim, existia um falso deus, um ídolo no Antigo Testamento chamado Moloque, ok? E esse ídolo, ele requeria um tipo específico de sacrifícios, de oferendas para os seus ativistas, os sacerdotes, né? Na qual eram fundamentados em direitos da época, em crenças, e ofereciam aquele sacrifício específico a esse ídolo. E qual era o sacrifício oferecido a esse ídolo, a esse deus, a esse falso deus, a esse demônio, a essa entidade chamada Moloque? Crianças. O sangue de crianças. Esse deus, esse falso deus, ele pedia, ele requeria. Na verdade, ele não sequestrava crianças, né? As crianças eram entregues pelos seus próprios pais. Os cultos, tanto a Baal quanto a Moloque, eles eram regados à prostituição, perversão sexual. Por quê? Porque isso incentivava a gravidez, isso incentivava a concepção de novas crianças, consequentemente, novas oferendas, novos sacrifícios. O sangue de crianças como moeda de troca no reino espiritual. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Então, vinham adoradores, ativistas, sacerdotes, adoradores como que hipnotizados por demônios para oferecerem a esse ídolo os seus próprios filhos. Aquele presente que eles receberam do Deus único e verdadeiro, heranças do Senhor. Eram dadas para esse ídolo, que era metade homem, metade em formato de boi, onde ele ficava com as mãos estendidas para receber as crianças que eram consumidas pelo fogo. Ou as crianças morriam carbonizadas ou morriam queimadas. Dali vem uma musiquinha que a gente, como pai, canta para a criança. Boi, boi, boi da cara preta. Lembra dessa musiquinha? Essa musiquinha é cantada porque quando as crianças eram carbonizadas, subia uma fumaça preta na cara desse ídolo com imagem de boi e ficava preto o rosto, né, da imagem da estátua. Crianças eram carbonizadas e entregues em sacrifício vivo para adorar um falso deus.
E aí o culto envolvia prostituição, imoralidade, a fim de que fossem concebidas outras crianças. Nesse sentido, queridos, o feminismo, na sua defesa do aborto, ele torna-se um retorno ao culto a Moloque. Isso é muito sério, queridos. Será que caiu a conexão? Vocês estão aí? Há uma similaridade, né? Vocês estão aí ou caiu tudo, queridos? Será que o Instagram me bloqueou? Há uma similaridade com relação à crueldade da prática em si, né? Queimar crianças no fogo é bárbaro. Mas trucidar uma criança no ventre com um fórceps, né? Ou sufocá-la com uma solução salina, ou deixar que a criança recém-nascida, que não morreu no aborto, um aborto que falhou, uma tentativa de aborto que falhou no ventre da mãe, um aborto mal sucedido, deixar que a criança morra sem dar socorro depois do ventre, depois de sair do ventre e jogada no vaso sanitário. Então, são crueldades similares, semelhantes, né? Quem era Moloque, né, queridos? Moloque era conhecido como o deus da vergonha, da culpa, o ídolo da degradação, da humilhação, que consumia suas crianças indefesas no fogo. Mas ele não roubava as crianças. Os pais eram seduzidos por sua ideologia para entregar as crianças a ele. Entende, queridos? Deus, ele proibiu a adoração a Moloque. Lá em Levítico 18, o Senhor fala e não deixa dúvidas. Ele fala assim: da tua semente, Deus está falando, ou seja, da tua descendência, da tua semente, não entregarás ao fogo perante Moloque. Levítico 18, 21. Não afronte o nome do Senhor teu Deus. O Senhor estava repreendendo o povo de Israel que estava se prostituindo, sendo seduzido a prestar cultos a esse falso Deus. E no Novo Testamento o Senhor fala: misericórdia eu quero e não sacrifícios. Antigamente os pais entregavam seus filhos recém-nascidos a esse Deus, ofereciam a Moloque. Hoje, antes das crianças nascerem, já no ventre das suas mães, elas estão sendo entregues a ídolos, queridos. A prática do aborto, ou seu consentimento, ele não encontra nenhuma possibilidade de impunidade no mundo espiritual ou terreno. Então a punição virá, seja no reino espiritual, seja no reino físico e terreno, das emoções. O aborto, ele é na essência física e espiritual o assassinato da descendência, o assassinato da geração. E ele produz um legado de esterilidade na vida da pessoa. Produz um legado de perdas, de interrupções, de aborto, de desistência, de falência, de morte, de morte de sonhos, de morte de projetos, de morte da linhagem, morte da continuidade dos seus projetos ou do seu próprio legado. O sangue derramado, queridos, ele contamina a terra, diz a palavra de Deus, né? O sangue derramado, ele contamina a terra e a terra clama por aquele sangue. E a terra, nesse caso, é o próprio ventre, é o ventre da mulher. O ventre da mulher, o útero da mulher, ele se torna um cemitério, um local de assassinato. E essa terra, ela permanece
contaminada. Contaminada por sangue derramado, por morte. Isso é muito sério, queridos. Comprometendo a vida da pessoa, comprometendo as suas gerações. Esse cemitério instalado no ventre da mulher, ele atrai espíritos de morte, queridos. Ele atrai morte para as nossas emoções. Porque o sangue ele é uma moeda de troca no mundo espiritual, né? Vale a pena aqui ressaltar que à luz da ciência, uma criança não nascida, ou seja, uma criança no ventre, ela é um ser humano completamente formado. Porque toda a carga genética ela já recebeu na concepção. Toda a carga genética, como ela será, já foi recebida na concepção. Então, uma criança não nascida é uma pessoa completamente diferente da sua mãe. Ela não é uma extensão da sua mãe. Se criança fosse uma extensão da mulher, como as mulheres gritam, né? Meu corpo, minhas regras. Como se o bebê fosse uma parte do corpo. Se o bebê fosse uma parte do corpo, não seria aborto, seria mutilação. Entende? Como o bebê não é parte do corpo, é assassinato. Então o bebê, ele desenvolve todas as suas características humanas ainda no ventre. E o sangue, queridos, o sangue desse bebê morto no ventre, ele estabelece uma ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele estabelece uma aliança. Lembra? Um pacto. Lembra? De qual aliança nós fizemos parte, através do que nós fizemos parte da nova e eterna aliança que foi dada por intermédio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Todo sacrifício de sangue, ele conecta-nos a uma divindade. Ele nos conecta a um altar, ele nos conecta a um trono. Ele nos conecta a um Deus. Todo pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Só que os pecados, eles têm consequências diferentes, né? O aborto, ele envolve sacrifício de sangue, ele envolve um pecado de sangue. E todo derramamento de sangue gera uma aliança. Nossa aliança com Deus é fundamentada no sangue. O sangue de Cristo. O sangue da nova e eterna aliança, por meio da cruz do Senhor Jesus. E pelo mesmo princípio do sangue, os ídolos, né, as entidades, eles querem formar uma aliança, um pacto com aqueles que fazem aliança com eles. O aborto é um pacto de aliança de sangue. É impossível você matar sem que você morra, também, em partes, ou totalmente, ou parcialmente. É impossível não ter danos, não ter mortes espirituais, físicas e emocionais depois de assassinar alguém. Uma parte da pessoa, ela morre junto. É a lei da semeadura. Você planta a morte, você colhe morte. Você colhe morte de paz, morte de sonhos, insucessos, interrupções dos seus projetos, interrupções da vida. Agora, tudo isso, queridos, tudo isso em prol da liberdade, a ideologia da liberdade radical, da liberdade da escolha absoluta. É uma gritaria por liberdade de se fazer o que quer, né? Criou-se uma cultura, um ambiente onde a vida é relativizada pela liberdade. É possível isso, queridos? Liberdade ser maior do que a vida? Aqui é uma pergunta para os cristãos que estão aí assistindo, metendo pau na live, se dizendo cristãs feministas. Uma pergunta para você, minha querida cristã feminista. A liberdade é um valor tão grande que ela deve ser defendida em detrimento da vida das pessoas? Milhões de mortes, 100 milhões de abortos nos últimos 10 anos? Defendida em prol da liberdade e autonomia radical e absoluta? A liberdade é um valor tão grande, é um valor maior que a vida?
Pense nisso, feminista cristã. Um dos princípios que o Senhor Jesus nos deixou não foi resumido em liberdade, foi resumido em amor. O nosso fundamento cristão não está baseado em liberdade, está baseado em amor. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus disse: negue-se a si mesmo, negue a sua liberdade, negue o seu direito, para que o outro tenha vida. Deus é um Deus de amor, ele não é um Deus de liberdade. O cristão liberal, acima de tudo, ele é um cristão em amor. Não existe cristão liberal, existe um cristão que está estabelecido sobre o fundamento do amor. O fundamento que rege o evangelho é o amor, não é a liberdade. A palavra de Deus diz que o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1. O Senhor Jesus é o Rei da vida, ele veio para que tenhamos vida. E vida em abundância. Se nós estamos adorando a um Deus de morte, certamente não é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em João 7:38 que aqueles que creem em mim, do seu ventre, fluirão rios de águas vivas. Porém, se no meu ventre existe um cemitério obstruído pela morte, isso é pesado, queridos. Isso é pesado. Então existe uma obstrução da graça. Não flui rios de águas vivas de mim, coisa nenhuma. Entende? Se o meu ventre está petrificado, está poluído de lixo, de morte, de sangue contaminado por um aborto, então esse rio que do meu ventre fluiria, né, um rio de águas vivas contínuas, um rio é algo que flui ininterruptamente, né? Nem sei se é assim que se fala essa palavra. Entende? Então, o interior de uma mulher e de um homem, porque o homem que consentiu no aborto, o homem também, o peso do aborto está sobre esse homem também, se torna um cemitério. Obstruindo o fluir de Deus sobre a vida deles. Algumas consequências emocionais. Sobre o sentimento de quem fez um aborto. Existe um silêncio moral, né? Um silêncio mortal, um segredo. Algumas mulheres, só elas sabem que elas fizeram o aborto. Outras elas e aquele que foi pago para fazer o aborto. Mas existe um silêncio. Existe uma mordaça, né? Existe um segredo sobre o ocorrido. E quanto mais essa pessoa se cala, mais ela se torna refém desse cativeiro de silêncio que ela mesma criou, se colocou dentro para se proteger da condenação alheia e da vergonha do outro. Então, enquanto essa mordaça ela não é retirada, o dor e o sofrimento eles permanecem, adoecendo a alma, adoecendo o corpo. E o remédio eficaz para se ver livre desse cativeiro, da culpa e da vergonha, se chama confissão, e eu já vou falar disso. A culpa, queridos, a autocondenação de quem fez o aborto, de quem carrega, né, esse débito de ter feito um aborto, pelo motivo que for, queridos, pelo motivo que for. Mas a pessoa carrega um débito moral, uma consciência cauterizada. Ela cauteriza a sua consciência. Ela perde a sensibilidade para dar conta de continuar vivendo. Tira esse ocorrido do centro da sua vida, esconde, guarda num quarto escuro para dar conta de continuar vivendo. A fuga, a culpa para fuga, é um tipo de cativeiro emocional no qual nós acreditamos que somos merecedores. Entende? Nós criamos a culpa para nos autopunir. É um ambiente de autopunição, de autocondenação, de autocomiseração, de autossabotagem. E ali começa um ciclo, queridos, que nós construímos para nos autopunir, para nos punir por algo que nós fizemos e que está silenciado, está amordaçado, está
cativo, preso dentro de nós. E essa culpa, queridos, essa autopunição, ela só retarda a solução desse problema e a liberdade. Né? Suprimir essa culpa, guardar essa culpa, essa vergonha, essa amargura, essa punição, esse medo, quanto mais tempo se guarda isso, mais se formam estruturas, fortalezas destruidoras, fortalezas de enganos, que vão nos paralisando e nós nos tornamos viciados em paralisia, viciados em passividade, viciados em apatia, viciados em morte. Porque a gente não sabe como lidar com esse mal que nós fizemos. Então a fuga para a autodestruição é o caminho que a maioria das pessoas não escolhe, né? Mas flui. A fuga para as drogas, a fuga suprimindo as crises, a fuga para a autopunição, a fuga para a autossabotagem, a fuga para a autodestruição, a fuga para a rebeldia, para a agressividade, para a ira, para a raiva. Né? A gente vai fugir para algum lugar para não entrar em contato com aquilo que nos causa dor. A dor guardada, ela é uma ferida que ela precisa ser curada, queridos. As feridas secretas, elas criam estruturas de engano e elas precisam ser destronadas. E a passividade com relação a isso, os anos e anos de consciência calada, silenciada, esse silêncio ele potencializa sentimentos destrutivos, autodestrutivos, autocondenatórios, autodepressivos. A depressão pode ser instalada. A apatia, né, nutre sentimentos nocivos, traz um declínio gradativo para a nossa vida, para os nossos sonhos, para os nossos projetos que não avançam, queridos. Não avançam, mas eles são interrompidos. Por quê? Porque nós estamos colhendo interrupções. Nós causamos uma interrupção de vida. Nós vamos colher interrupções de vida, de projetos, de sonhos. Passividade é se acostumar com o próprio cativeiro. Passividade é se acostumar com o próprio sofrimento. Entende? E como sair da culpa? E aí eu vou estar encerrando, né? Tem 10 minutos para cair a live. Desculpa eu não voltar com os comentários, tá, pessoal? Mas é que não estava dando para aguentar ali não, tá? Não tava me atrapalhando. Como sair da culpa, queridos? Eu vejo que o primeiro passo para sair desse lugar, desse cativeiro que nós mesmos criamos, é uma decisão. Né? A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, a liberdade, né? Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. É como se fosse uma prisão de portas abertas. Se o Espírito do Senhor está em você, a prisão foi aberta, nós precisamos sair. Então, primeiro é uma decisão. Né? Esse sofrimento, essas entidades, esses ídolos, eles se alimentam do silêncio. Eles querem que você permaneça em silêncio, cultivando sua autocomiseração, seu lugar de refém. Idolatria da culpa, já ouviu falar, queridos? Ficamos alimentando, nutrindo uma culpa, né? Idolatria da culpa. Porque lá nós acreditamos estar protegidos desse olhar de condenação do outro. Né? Mas esse lugar de silêncio, ele é um lugar preferido desses ídolos, porque você fica ali numa masturbação emocional, gerando autoflagelação, autocondenação, morte, consentindo com o cativeiro. Então é necessário, queridos, em primeiro lugar, uma decisão. Em segundo lugar, no meu ponto de vista, um arrependimento. Como que se conserta esse pacto de sangue diante de Deus? Entregando ao Senhor Deus. Entregando esse sangue a Deus. Remindo. Só o sangue de Jesus reme outro sangue derramado. Como se conserta isso diante de Deus? Se arrependendo diante de Deus.
E Deus perdoa os seus pecados. Deus perdoa os seus pecados. A palavra de Deus diz segundo Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, o seu ventre. Eu sararei a sua terra, a sua vida, o seu ventre. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Ah, Juliana, mas eu não me vejo justa. Mas o que você acha não tem validade diante do que Deus instituiu, queridos. Ele disse que Ele te perdoa. E a sua justiça própria não é maior do que o perdão dele. Em terceiro lugar, o arrependimento. Em primeiro lugar, uma decisão. Em segundo lugar, o arrependimento. Se arrepender diante de Deus e pedir perdão diante de Deus. E você é perdoado diante de Deus. Mas agora, a remoção da culpa é diferente da remissão dos pecados. A remoção da culpa, ela é diferente. O aborto tem um peso de culpa. Em Tiago 5,16, ele nos fala como nós removemos a culpa. Através da confissão dos pecados. Confessai as vossas culpas, confessai as vossas vergonhas, confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros para que você seja sarado, para que você seja curado, para que você seja liberto. Confesse, vomite, verbalize, coloque para fora para que a sua consciência seja limpa, seja restaurada. Hebreus 9 vai dizer: quanto mais então o sangue de Cristo Jesus, que se ofereceu, purificará minha consciência dos atos que me levaram à morte. A confissão dos pecados, ela remove, queridos, ela remove o afeto, né? O afeto não verbalizado. O que é o afeto não verbalizado? É aquilo que me afetou e me afeta e eu guardei. Eu preciso verbalizar os afetos, aquilo que me afetou, queridos. Abrir as portas, abrir as gavetas, abrir os grilhões, abrir os cativeiros, verbalizar, vomitar, confessar para um irmão, confessar ao outro, para que eu seja curado, queridos. Para que seja orado sobre isso. Para que o sangue de Cristo venha sobre aquele sangue derramado e faça a remissão dos pecados. É sangue por sangue. É o sangue de Cristo sobre o sangue derramado, que purifica, limpa, salva e restaura de todo mal, queridos. Amém, meus queridos? Eu gostaria de estar orando para a gente estar encerrando essa live, porque ela vai cair daqui a pouco. É interessante, né, que no início eu falei que Rebeca tinha 2 gerações dentro dela, né? De Jacó e de Esaú. Se ela tivesse abortado, Jesus ele era da linhagem de Jacó. Percebe? Que o aborto ele não é o aborto de um feto só, de um bebê só, mas ele é o aborto de gerações que tem propósitos, que tem planos diante de Deus. Amém, queridos? Eu gostaria de orar, de estar orando para a gente estar encerrando essa live. Eu vou salvar sim, eu vou pôr no meu canal do YouTube, se não me bloquearem, não me excluírem. Tá bom? Então eu gostaria que você aí, que está na sua casa, você onde você estiver, gostaria que você estivesse se unindo a mim nessa oração, como igreja. Tá bom? O Senhor está onde há unidade, né? Onde há unidade de pensamento, de concordância. O Senhor disse: aquilo que ligarem na terra será ligado no céu, aquilo que desligarem na terra será desligado no céu. Então vamos entrar em concordância através de uma oração rápida para a gente encerrar, que eu acho que vai cair a live. E aí eu vou abrir, tem mais uns 3, 4 minutos, eu vou abrir os comentários aqui, tá bom? Feche seus olhos onde você está, queridos. Isso foi um assunto pesado para mim, creio que pesado para quem está ouvindo, e eu deixo aqui
a minha sugestão e orientação. Se você fez um aborto em algum momento da sua vida, eu não estou aqui para julgar você por que você fez, né? O que te levou a fazer. Isso agora não importa. O que importa é que o Senhor quer ver você livre dessa culpa. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E você está em Cristo Jesus. Peça perdão a Deus, se decida, peça perdão a Deus e converse com algum irmão, líder, pastor, para estar orando com você, entregando esse sangue derramado ao Senhor Jesus, pedindo que o Senhor Jesus cubra e venha trazendo redenção sobre a sua vida, sobre isso que aconteceu na sua vida. Você não precisa mais ficar nesse cativeiro. Amém, queridos? Vamos orar. Feche seus olhos onde você estiver, por gentileza. Senhor, nós queremos entregar diante do Senhor tudo aquilo que nós falamos. Queremos, Deus, pedir perdão, Senhor, pelas práticas que temos feito aqui no nosso país, pela prática da idolatria, pela prática, Senhor, da perversão sexual, pela prática da imoralidade, pela prática do aborto, Senhor. Nós pedimos que o Senhor sare a nossa nação, que o Senhor perdoe a nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, da nossa terra, do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de milhões de crianças que foram assassinadas em buscas de direitos, de oferendas para ídolos, em buscas de redenção de promessas de um falso Deus. Nos perdoe, Senhor, por cultuarmos falsos deuses, por tirarmos Jesus do centro das nossas vidas e nos entregarmos a ideologias. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos pelo sangue derramado, inocente, que clama, que grita por justiça. Que grita por justiça. Eu oro para que o Senhor traga redenção. Eu oro para que o Senhor traga vida, Senhor. Que o Senhor estabeleça a vida. O Senhor Jesus Cristo veio para nos trazer vida e vida em abundância. Para que gerações, descendências, legados sejam ressuscitados, Pai. Sejam vivificados, Pai, através do seu perdão que já foi concedido a nós. Eu oro, Senhor, pedindo a sua misericórdia e o seu perdão sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém, queridos. Eu ativei os comentários agora, eu acho que já vai cair. Tem 1 minuto para cair a live. Compartilhe essa live, queridos, com quem você sentir no seu coração, tá bom? E eu oro para que você tenha sido edificado. Me perdoe alguma coisa que eu falei que você não gostou. Faz parte, tá bom, meus queridos? Sexta-feira agora, a gente vai ter uma live sobre suicídio. Só osso, né? Só osso, queridos. A gente vai ter uma live sobre suicídio. Eu e a Brena Ricker, uma amigona minha. Tá bom? Então, sexta-feira a gente tem uma live sobre suicídio. E na semana que vem, uma live sobre sexualidade com a Ju, que estava nos assistindo. Obrigada, pastor. Então, obrigada pelas orações. As orações, elas são bem-vindas sobre a minha vida. Tá bom, meus queridos? Eu peço isso para vocês em nome de Jesus. Vanessa, um beijo, minha querida. Deus abençoe, que toda a retaliação do inferno, né, que possa ter ficado, toda seta, que saia agora, que seja removida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Somos cobertos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau, tchau.